Bom dia! Mais um dedinho de prosa com meus amados e minhas amadas irmãs, santos homens de Deus, mulheres santas e abençoadas. Hoje são 10 de maio de 2020. Hoje se comemora em nossa nação o Dia das Mães. Para todos aqueles que têm mamãe, que têm a oportunidade de estar com elas, ainda que estejamos vivendo um momento de isolamento social, mas nós não temos dentro de nós o isolamento amoroso, o isolamento afetivo, nossas amadas mães, aquelas que já se foram, que é o meu caso e de tantas outras pessoas. Minha falecida mãe tem 3 meses que o Senhor a levou para a sua glória. Dalvina Souza Rodrigues. É um dia que eu não gostaria de pensar nisso, mas é necessário. E vocês que têm a oportunidade de estar com suas mães, estejam com elas. Ame-as do jeito que elas são. A história que elas escreveu em suas vidas jamais se apagará. Porque tudo que a criança, tudo que a pessoa, o homem ou a mulher é hoje, deve-se à história dessa mulher. Aquela que nós chamamos de mamãe, que nos concebeu. Feliz Dia das Mães! Hoje nós teremos a oportunidade de meditar mais um pouco na palavra do Senhor. É de onde tiramos força, é de onde tiramos sustento, é de onde tiramos esperança e coragem, é de onde tiramos ânimo para prosseguir nessa jornada, porque somos peregrinos nessa terra. Você é forasteiro, forasteira, você é uma peregrina, um peregrino. Estamos nesse lugar que chamamos de terra, de mundo, de habitação dos homens. Estamos aqui de passagem, é só por um tempo. Então vivamos e aproveitamos o máximo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar numa história e refletir sobre uma história conhecidíssima na palavra de Deus. Antes de mais nada, vamos pensar o que é fé. O que é fé? Muitas pessoas dizem que têm fé, mas a palavra do Senhor tem uma definição de fé incontestável. Fé, de acordo com a palavra do Senhor, está escrito no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Livro de Hebreus, capítulo 11. Vejamos o que é fé nessa definição. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que é fé? A certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que magnífico, não é? A palavra de Deus é lotada, abastecida, é cheia, recheada de personagens, de histórias de fé. E essas histórias alimentam a nossa fé. Quando estamos, às vezes, desesperados, buscando resposta para alguma situação que, humanamente falando, a gente não vê resposta. Senhor, o que eu vou fazer? Aí, o coração da gente, ao ter contato com essas histórias de fé, é alimentado, fortalecido e cheio da glória de Deus. E Deus responde, assim como Deus agiu na vida desses homens que estão registrados, dessas mulheres de fé, que há o registro aqui na palavra de Deus, ele age em nossas vidas. Vamos ver essa história. Está registrado no livro dos reis. Existem alguns livros que há relatos de reis durante o período da dinastia, da monarquia em Israel. E aqui é um relato de um profeta famoso, profeta conhecidíssimo na história da Bíblia, o grande profeta Elias. Então vejamos essa história de fé na vida do profeta Elias e daquela que foi sustentada pelo poder de Deus a partir do momento que entendeu o que significa ouvir a voz de Deus. Está escrito em 1 Reis,
no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Incrível, não é? Levante-se, vá até Sarepta, Elias, porque ali eu ordenei uma viúva que cuide de você. Você já pensou que Deus, ousado, ele escolheu a mulher mais rica daquela região, lá de Sarepta? Ele escolheu o proprietário de todas as terras daquela região, lá de Sarepta, para sustentar o profeta Elias, que estava fugindo do rei Acabe, porque ele havia profetizado que durante 3 anos não choveria. E o rei mandou todos os seus emissários perseguir o profeta para matá-lo. Ele estava com medo, ele estava fugindo da fome, fugindo da sede. Porque é assim que funciona, homens e mulheres de Deus. Quando entrega a palavra de Deus a uma determinada situação, a uma determinada autoridade, dependendo dessa autoridade, manda acabar com aquele homem de Deus, porque é um profeta. Ele é contra a ordem estabelecida. Ele fala aquilo que nenhum outro tem coragem de falar. Chega diante das grandes autoridades, no caso aqui o profeta, chega diante do rei Acabe e dá para ele o comando. 3 anos vai ficar seco, e virá muita fome sobre a terra. Então o profeta estava com medo, fugindo, e com fome, e com sede. Ao chegar diante da viúva, qual é o seu primeiro pedido? Dá-me água, eu estou com sede. Assim, quem é que pode descedentar a sede do homem e da mulher de Deus? Quem? A não ser o próprio Deus, enviando aqueles que vão dar as condições de manutenção da vida. Vejamos a continuidade desse relato. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo. Oh, glória a Deus! Não tenha medo. Eu só tenho 2 gravetos, eu só tenho um bocado de comida, de pão, de massa, vou assar e vou comer junto com meu filho. E depois morreremos. Que fatalidade, que destino trágico você ter na sua casa, nas suas condições de manutenção da vida, apenas um bocado de farinha, fazer aquela massa, assar, comer aquele pão e saber que é a última coisa, e você e seu filho morrerá, porque você é viúva, porque você não tem outras condições, não tem ninguém para levantar a cesta básica, fazer um mutirão, o governo para dar voucher e pagar pelo menos R$ 600 durante 3 meses, pessoas mobilizadas em toda a nação para poder ajudar aqueles que estão com necessidade de comida. E aqui nós vemos como que Deus responde. Essa viúva deve ter clamado muito, e o Senhor enviou Elias, o profeta, à casa de uma mulher que não tinha condições de cuidar de si própria, para aquela mulher sustentar o profeta. Conhece um Deus tão maravilhoso assim? Um Deus que na sua glória e no seu poder, ao resolver saciar a fome de alguém, o envia a um local onde aquela pessoa não tem nem para si mesma, que é o caso da viúva de Sarepta. Este é o nosso Deus,
o Deus que cria oásis, o Deus que cria rios no deserto para resolver qualquer demanda, qualquer carência daquele que clama por Ele. Isso é fé. A certeza das coisas que não se veem. A convicção de fatos que se esperam, que não se veem. Isso é fé. A fé na palavra de Deus. O Senhor diz: vá. O profeta foi. Chega lá e encontra com a viúva. E assim aconteceu. Ela fez aquele pão assado, ela deu para o profeta a água, o alimento para fortalecer o seu corpo, faminto e cansado, esgotado, sem forças. O profeta faz a seguinte pergunta para ela: você tem vasilhas vazias aí? Ela falou: tenho. Então traga todas as vasilhas. Ela trouxe. Aí ele falou assim: tem mais? Não, acabou. Peça às vizinhas. Ela foi e pediu. E a palavra de Deus veio: olha, nunca faltará o azeite, nunca faltará. Aquela situação tornou aquela viúva uma mega top empresária e ela pôde alimentar não a si própria, mas vender para aqueles que precisavam comer e manter a sua vida. Nunca mais faltou nada na casa dela e na sua vida, minha amada e meu amado irmão. O que tem faltado hoje? Em quem e em que você tem buscado respostas, saída para a situação difícil que você está vivendo? No governo, nos amigos, nos vizinhos, naqueles que podem bancar temporariamente aquilo que você precisa? Sua falta emocional, sua falta afetiva. No caso de homens e mulheres que nessa pandemia, viúvas, solteiros e solteiras, divorciados, que estão sozinhos, que não tem ninguém com quem dividir a sua solidão. Aqueles que estão precisando de dinheiro para comprar o botijão de gás, a comida, as taxas de água, telefone, tudo aquilo que envolve a manutenção da nossa vida. Se você, nesta manhã, buscar o Deus de Elias, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de João Carlos, o Deus de Gilson, o Deus de Antônia, de Janaína, de Andréia Santana, o Deus de todo aquele que invoca o nome do Senhor, porque está escrito na palavra do Senhor: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, pensamentos de paz e não de maus. Que nesta manhã, minha amada irmã, meu amado irmão, busquemos a força, o consolo, as respostas que os nossos corações ansiam ou anseiam e nos alimentemos da vida do Deus vivo, porque as palavras que o Senhor diz são espírito e vida. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele não está preso às circunstâncias. O nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, Deus de toda glória, aquele que vive para sempre e que está assentado à destra de Deus Pai, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Clame por Ele, chame por Ele, e Ele está diante de você. Eis-me aqui, com os braços estendidos, para te amar, para te acolher e para te proteger, porque Ele é o Deus que se compadece de nós, como um pai se compadece dos filhos. Amém, meus amados? Busquemos ao Senhor com o coração aberto de que Ele é a provisão para cada uma de nossas carências, de nossas necessidades. Vamos falar com Ele?
Senhor Jesus Cristo, Deus de toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ti. Confessamos nesta manhã que não vemos e não vimos solução em ninguém, em nenhuma outra parte, a não ser no Senhor e na Sua palavra, para nos dar a direção, as provisões, suprindo cada uma de nossas necessidades, provendo no Senhor mesmo a resposta para aquilo que o nosso coração está buscando, está ansiando, Senhor. Damos graças ao Senhor, porque Tu és a nossa resposta. E Te adoramos, e Te bendizemos, e confessamos que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Abençoa cada pessoa que está me vendo, me ouvindo, no nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia para cada um de vocês. Hoje são 10 de maio de 2020. Meu nome é Doraci Cifuentes Rodrigues. Um beijo. Eu amo vocês.